Bom dia, senhores. A aula de hoje será sobre marcadores discursivos, ou em inglês, discourse markers, ok? Marcadores discursivos, eles são utilizados, para ligar orações ou ideias, indicando como elas se relacionam. Quando eu falo indicar como se relacionam, eu me refiro qual o sentido que aquela oração quer passar. Tudo bem? Nós usamos bastante esses marcadores de discurso no português também, né? A palavra mas, por exemplo, quando utilizada no meio entre duas orações, ela passa uma ideia de contrariedade. Sim? Então, o mas, ele é um marcador de discurso. No inglês, a palavra mas é substituída pelo but. Tudo bem? Então, quando eu uso but entre duas orações, eu estou passando uma ideia de contrariedade. Tudo bem? Ideias opostas. Autores utilizam marcadores discursivos para organizar ideias, e aqui são algumas dessas ideias. Uma ideia de adição, você adiciona uma ideia extra ao período, contraste, causa e consequência, tempo, sequência cronológica. E aqui é uma diferençazinha, quando eu falo sequência cronológica, dependendo de algumas questões, já peguei algumas questões, que consideravam sequência cronológica também como tempo. Tudo bem? Porque nada mais é do que um tempo também, né? A ideia de como algo aconteceu dentro de um espaço de tempo. Então, se não houver a opção nas alternativas de sequência, sequence, você pode marcar como tempo, que também estará valendo como correto. Tá bom? A adição seria o primeiro tipo que a gente vai falar hoje. E temos aqui algumas palavrinhas que vão passar essa ideia de adição. Começando com o and, né, que é o famoso e, assim como no português. In addition, also, not only, but also. Todas essas palavrinhas, quando usadas, dentro de um período, elas vão estar indicando que a outra oração é uma informação adicional. Vamos lá. His house is red and white. A casa dele é vermelha. E além de vermelha, ela também é branca. Então esse and ele está adicionando mais uma característica. Peter is a photographer. And also writes books. Aqui nós temos o and e o also também, ok? Então você tem aí uma reafirmação da adição. Então ele é um fotógrafo e além de ser fotógrafo, ele também escreve livros, ok? Então tenho duas informações aí, sendo que elas são independentes entre si, mas todas elas se remetem ao mesmo. Então, dessa forma, essas palavrinhas que aparecem aqui em cima são os marcadores do discurso que indicam a adição. Podem existir outros e, é claro, assim como na língua portuguesa, toda vez que você analisa um período, você tem que analisar esse período como um todo. Existem palavras que em alguns momentos vão passar uma ideia de conclusão e em outros momentos uma ideia de sequência. Ok? Então é importante que você leia o período todo e entenda o contexto daquele período. Normalmente, essas palavrinhas aqui elas indicarão, obviamente, a adição, ok? Mas pode mudar dependendo do contexto. O segundo tipo são as palavras de contraste, aquelas palavras que vão gerar essa ideia de oposição entre as duas orações. Entre elas nós temos o but, although, however, while, in contrast. O but é o mais comum, sendo o mas, o although, embora. Ainda também temos o though, sem esse a aqui também, o though também embora. However, e aqui vai depender também da posição delas dentro da oração, ok? Então, o but sempre vai estar entre orações. Então, I like ice cream, but I'm sick. Eu gosto de sorvete, mas eu estou doente. In contrast to Cuiabá, Curitiba has a cold winter. Ou seja, ao contrário de Cuiabá, Curitiba tem um inverno gelado. Tudo bem? Então vocês percebam que é sempre uma ideia de oposição, de contraste, de diferenças entre a primeira e a segunda oração. Tá bom? Seguindo para o próximo, nós temos os marcadores de consequência. E aqui, normalmente no inglês, ele vem como cause and consequence, ou seja, causa e consequência. Tá? Então, nas opções da prova, ele pode vir com essa marcação, causa e consequência.
Tudo bem? Nele nós temos o so, because of this, since e o because sozinho. Tudo bem? Então, tem que tomar cuidado com essas palavrinhas aqui, porque, por exemplo, o since ele também pode ser usado como um marcador discursivo de tempo, tá bom? Quando usado como preposição, ele fica com esse valor de tempo, tá bom? Então, I was hungry, eu estava com fome. So, I made a sandwich. Então, vamos lá. Eu estava com fome, então eu fiz um sanduíche. Causa e consequência, né? Eu estava com fome e como consequência dessa fome, eu fiz o sanduíche. The day was cold because it rained all night. O dia estava frio porque choveu toda a noite. Então, pelo fato de ter chovido, a causa, né? A consequência foi um dia gelado, um dia mais frio, tá bom? Então aí nós temos os de causa e consequência. Temos os de sequência, né? Que normalmente indicam uma sequência de fatos. Então, ou a posição desse fato dentro do tempo, né? Se ele aconteceu antes, depois, etc. Tá? Então nós temos o while, nowadays, before, after, when. E temos também o then, que não está marcado aqui, mas ele também poderia ser enquadrado como uma sequência, tá? Then eu digo T-H-E-N, then, tá? Então, I went there when I was a child. Eu fui lá quando eu era criança. While I was in Italy, I went to see my relatives. Enquanto eu estava na Itália, eu fui ver os meus familiares. Então, nesses dois casos, nós temos aqui, ó, marcadores que indicam tempo, né? Quando aconteceu uma determinada ação. Temos o de exemplificação, tá? E aqui nós temos o for example, such as, e eu também poderia adicionar aí for instance, ok? For instance também poderia ser um marcador discursivo de exemplificação, tá? Então, that money is to cover costs such as travel and accommodation. Aquele dinheiro é para cobrir custos como os de viagem e acomodação. Exemplificação ou ilustração, tá? Também existe essa possibilidade de aparecer a opção illustration, tá? Porque uma ilustração nada mais é do que uma exemplificação, tá bom? Então, essas possibilidades de aparecer nas provas como ilustração ao invés de exemplificação, tá bom? Então, fique esperto aí e não dá esse mole de cometer o erro de achar que ilustração é desenho, tá? O cara vai desenhar ali. Apesar que se você pensar em ilustração como desenho, você está desenhando para poder mostrar e explicar algo para alguém, né? Tem até aquele ditado, né? Precisei desenhar para entender, né? Então, é mais ou menos por aí. Temos os marcadores discursivos de conclusão. In summary, to sum up, né? Conclusão é quando você finaliza, você está passando ali a mensagem que você está finalizando uma ideia, tá bom? Então, to sum up, for a good health, you must do exercise 5 times a week. Em resumo, para finalizar, você precisa fazer exercício 5 vezes na semana para ter uma boa saúde. E provavelmente você vai usar esse tipo de oração depois de ter dado uma ampla explicação sobre todos os tipos de exercício, como fazer, os horários, etc. Tá bom? Seguindo, posso usar marcadores discursivos para dar ênfase a algo. E aqui ele usa o in fact e actually, mas eu também poderia usar o auxiliar do. Em algumas orações, você pode usar o auxiliar do simplesmente para marcar uma ênfase no que está sendo dito. Tudo bem? Então, we have known Barbara for years. Eu falei we have porque esse marcador aqui ele está marcando o pronome we mais o verbo to have, tá bom? Então, we have known Barbara for years. Since we were babies, actually. Então, nós conhecemos Bárbara há anos, desde que éramos bebê, na verdade. Tá bom? Ou, in fact, we know Barbara for years. Since we are babies, ok? Então, we're babies. Então, você pode usar o in fact, você pode usar o actually. Isso é para dar ênfase na mensagem que eu estou passando, ok? Temos também os de comparação, marcadores discursivos que vão comparar duas ideias ou duas coisas, tá? The cost of living in the city
is more expensive, but salaries are supposed to be correspondingly higher. Então, olha só, aqui eu tenho dois marcadores. Eu tenho ali, entre as orações, o but, né, que marca uma contrariedade, e temos também aqui o correspondingly, que está marcando essa comparação. Então, nesse mesmo período, ele marca uma ideia de contrariedade e comparação. Então, ele dá ideias opostas, mas também compara. Vamos lá. O custo de viver na cidade é mais alto, mas salários mais altos da mesma forma. Então, ele diz que, por mais que seja caro viver na cidade, também ter um salário mais alto compensa esse custo mais alto. Tudo bem? É claro que não vamos ficar somente com aqueles, tá? Aqui, usando a própria apostila de vocês, nós temos vários exemplos e muito bem explicados, tá bom? Então, nós temos aí algumas palavras como first of all, to begin with, in the first place, first, né? Que são marcadores de discurso que vão marcar o tempo, né? A princípio, etc. Temos também alguns aqui que dão ideia de continuação, que seria a mesma coisa da sequência, tá? Beside, furthermore, moreover, o then, aqui como que eu falei. O then, ele está como sequência, mas também pode ser considerado tempo, caso não haja opção de sequência, tá? Então, na apostila de vocês, eu tenho mais exemplos do que no slide, tá bom? Então, é interessante que vocês peguem a apostila aí, deem uma lidinha com calma, tá bom? Aqui, ó. Olha os de contraste, olha a quantidade que a apostila traz para vocês. Ela traz uma lista bem rica, tá? Com marcadores de discurso. E aqui o interessante é que vocês leiam esses marcadores, tá? Comecem a ter uma familiaridade com essas palavras. E quando forem lá para a prova, para poder praticar, vocês comecem a vir aqui buscar o significado desses marcadores para que faça mais sentido os textos, entendeu? E assim fica mais interessante, mais fácil também de você fazer as questões de interpretação, ok? Então aqui, ó, nós temos exemplificação, for instance, in this case, causa e consequência. Tá vendo? Como eu disse, a consequência ela sempre vem junto com causa, tá bom? Então eu posso ter tanto um quanto o outro. Então nós temos aí o because, so that, consequently, as a result. Só para lembrar que eu deixei uma lista lá no Google Class para vocês fazerem, tá bom? ênfase, conclusão. Aqui também tem uma tabela resumida, então é interessante também vocês ficarem de olho nessa tabelinha aqui, porque ela facilita na hora de procurar as palavras, né? Na hora de fazer as questões. E temos alguns exercícios bem interessantes aqui na apostila, tá? Que facilitarão bastante o aprendizado. Tá? Eu vou ficar à disposição no WhatsApp. Tá? Então, quem tiver dúvida com os exercícios, me manda mensagem. Tá? Me procura, eu vou ficar à disposição durante aí o horário comercial. Tá bom, gente? Pelo amor de Deus, não mande mensagem para mim 10 horas da noite, porque temos que respeitar aí o tempo de descanso do professor, tá bom? Beijo no coração para vocês. Tá aí a apostila. Todo mundo já tem a apostila, né? Então, faça os exercícios da apostila e tira a dúvida comigo pelo WhatsApp, que é mais rápido, tá?